Nossa próxima atividade está na página 23. Acompanhe comigo. Número 1. Usando duas cores, vocês vão escolher duas cores de lápis, tá bom? Ligue cada data à marcação histórica e ao fato histórico correspondente. Então vamos lá. Vocês, por exemplo, vão pegar o lápis amarelo, tá? Vocês vão pegar o lápis amarelo e vão ligar 1453. Essa data refere-se ao fim da Idade Média. Então vocês vão pegar o lápis amarelo e vão riscar de 1453 ao fim da Idade Média. Posteriormente, ainda com o lápis amarelo, vocês vão ligar fim da Idade Média a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então vocês vão continuar reto, ligando reto aí. Agora vocês vão ligar tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos ao fim do Império Romano do Oriente. Então ficou assim: 1453, fim da Idade Média. Segue reta, tomada dos turcos otomanos de Constantinopla, e depois vocês vão subir fim do Império Romano do Oriente, certo? E aí nós já temos a próxima ligação, que é 476, subindo fim da Idade Antiga, segue reto, tomada de Roma pelos Érulos e desce fim do Império Romano do Ocidente. Vocês vão marcar esse ano de 476 com outra cor de lápis, por exemplo, lápis azul ou lápis vermelho ou lápis que vocês quiserem, tá bom? Então ficou descendo, reto, subiu. A outra ficou subindo, reto e descendo, certo? Eu vou mostrar para vocês como que ficou. Ficou desta forma assim. Continuando, número 2. Leia a descrição do mundo romano em 396, feito por São Jerônimo. Não descreverei catástrofes pessoais de alguns infelizes, mas destruição de toda a humanidade. Pois é um horror que meu espírito segue o quadro das ruínas da nossa época. Há 20 e poucos anos que o sangue romano vem sendo diretamente vertido. A Sícia, Trácia, Macedônia, Tessália, Dardânia, Tácia, Épiro, Dalmácia, Panônia são devastadas pelos godos, sarmatas, quedos, alanos, hunos, vândalos, marcômanos, deportam e pilham tudo. Quantas senhoras, quantos livres e nobres ficaram nas mãos dessas bestas? Com base no texto e seus conhecimentos, responda a essas questões. Letra A. Em que século esse texto foi produzido? Nós temos aí logo na descrição da pergunta que é o século IV, né? O ano 396. B. Sublinhe no texto o nome das regiões do Império Romano descritas no texto. Bom, vocês vão citar aí, ó, vão grifar, na verdade, né, essa frase que fala todas as regiões do Império Romano. Vou começar: a Sícia, Trácia, Macedônia, Tessália, Dardânia, Tácia, Império, Dalmácia, Panônia. Vocês vão riscar todas essas palavrinhas, certo? C. Como os romanos caracterizaram povos como godos, sarmatas, quedos, alanos, hunos, vândalos e marcomanos? Eles denominavam de bárbaros. D. É possível afirmar que o mundo romano estava em desagregação na época que São Jerônimo escreveu o texto? Justifique sua resposta com passagens no texto. Sim, então vocês vão colocar: o mundo romano, né, estava em desagregação, ou seja, estavam em divisão no fim do século IV, né? Vocês vão colocar a passagem do texto que justifica aí vocês vão copiar lá a parte do texto que fala: destruição de toda a humanidade. E aí vocês vão colocar
20 e poucos anos que o sangue romano vem sendo diariamente vertido. Então vocês vão copiar exatamente como está no texto, certo? 3. A respeito das migrações dos povos bárbaros ocorridas na Europa, assine V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. No século III, os povos como os germanos e os eslavos conseguiram entrar no Império Romano por causa da fragilidade das fronteiras destes. Sim, verdadeiro. No século IV, depois que os germanos assentaram no território romano, as migrações reduziram drasticamente. Falso. O Império Romano do Ocidente foi dividido apenas por povos germânicos, ele já havia sido dividido antes. A pressão dos hunos provocou uma intensificação das migrações. Sim, verdadeiro. As invasões bárbaras foram a única causa da queda do Império Romano do Ocidente. Também é falso. Então ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Próxima página, página 24. Aqui na 24 nós temos um mapa que é o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente em 395. E nós temos um outro mapa que é a Europa, Reinos Germânicos em 476. Página 25. Após a análise dos mapas, respondas a essas questões. Bom, vamos lá, nós vamos ter que olhar no mapa para responder as questões. Letra A. O que aconteceu com os territórios do Império Romano do Ocidente em 476? Bom, em 476, que é o mapa de baixo, ele foi fragmentado, pelos povos bárbaros. Então vocês vão colocar, ele foi fragmentado, em reinos de diferentes povos bárbaros. B. E o que aconteceu com os territórios do Império Romano do Oriente, que é o mapa 1? O Império Romano do Oriente não foi dominado pelos bárbaros, certo? E não perdeu território. C. É possível afirmar que todo o território do Império Romano do Ocidente estava dominado pelos povos bárbaros? Sim, em 476, quase todo o território, olhando em um mapa, foi dominado pelos reinos bárbaros. Número 5. Responda as questões a respeito dos povos germânicos. A. Como os povos germânicos estavam organizados? Eles estavam organizados em tribos de base familiar, cuja autoridade era paterna. B. Quais eram as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos germanos? A agricultura, a criação de animais e a metalurgia. 6. No século V, gradativamente ocorreram mudanças no Império Romano e no modo de vida das pessoas. A respeito deste assunto, faça o que pede a seguir. A. Por que os moradores das cidades romanas migraram para o campo? Vocês vão colocar com os saques e as violências afligiam as cidades romanas. E com isso as pessoas migraram, para o campo em busca de segurança. B. Além da ruralização, cite outras duas transformações que ocorreram no território romano nessa época. Bom, vocês vão colocar que as cidades diminuíram. Um dos pontos é as cidades diminuíram, e houve diminuição no uso da moeda, certo? Página 26, questão 7. A respeito do reino dos francos, complete as colunas dos textos. A. Clovis, o rei dos francos,
converteu-se ao cristianismo para aliar seu poder político ao do Papa. Seus sucessores, no entanto, não exerceram grande poder o quê? Político, nem mesmo militar. Então as palavras ficou cristianismo e político. B. A administração do reino dos francos era realizada pelos chamados prefeitos de palácios. Entre eles destacou-se Carlos Martel, que conseguiu impedir a expansão islâmica em direção ao território dos francos. Então as palavras ficou prefeito de palácios, Carlos Martel e islâmica. 8. Relacione a expressão à respectiva descrição. Nós temos A. Doação de terras à igreja. B. Estado pontifical. C. Poder espiritual. E D. Poder temporal. Primeiro, poder do Papa, chefe da Igreja Católica, sobre seus súditos. É um poder espiritual. Poder do rei, chefe do Estado, sobre os seus súditos. É o poder temporal. Território próximo a Roma, conferido pelos carolíngios à Igreja Católica. Estado pontifical. Ato de agradecimento de Pepino, ou breve, a ajuda prestada pela Igreja Católica. Doação de terras à Igreja. Então ficou C, D, B e A. 9. A respeito do reinado de Carlos Magno, assinale o que é correto afirmar. A. Seu governo foi marcado pelo distanciamento entre igreja e Estado. Não. B. Em seu reinado havia uma grande variedade de leis definida pelos prefeitos do palácio. Também não. C. A divisão do território em províncias enfraqueceu o poder de Carlos Magno. Pelo contrário. D. A construção de estradas e a patronização da escrita e da moeda foram essenciais para o desenvolvimento econômico do território governado por Carlos Magno. Sim, verdadeiro. Então a 9 é a letra D. 10. Observe a imagem a seguir. Com base nessa imagem e em seus conhecimentos, assinale as duas alternativas corretas. Duas corretas. A. A imagem mostra a relação entre o poder temporal e o poder espiritual na época da dinastia carolíngia. Sim, é verdadeiro, porque nós temos a figura do imperador Carlos Magno e do Papa, certo? E parte do clero. B. O encontro entre Carlos Magno e o Papa retratado na imagem representa a ruptura entre Estado e Igreja. Não. C. É possível afirmar que Carlos Magno era devoto da Igreja Católica. Sim, verdadeiro. Então as corretas são a letra A e a letra C. Essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.